Por baixo das nuvens, sempre em movimento, o terceiro planeta a contar do Sol é um mundo de notável diversidade. Mas até que ponto é que o conhecemos realmente? O planeta azul, estando quase completamente envolvido num líquido, foi o único dos planetas que alterou o curso da sua evolução. Este planeta também tem vida, e vida de uma variedade surpreendente. Para nós, a vida é um dado adquirido. Mas por que é que ela existe aqui e, pelo menos tanto quanto sabemos, em mais nenhuma outra parte? Jeremy Cherfas é um zoólogo que continua a tentar encontrar a resposta a esta pergunta. Jeremy, como zoólogo, como é que explica a gênese da vida? Tudo depende do local onde a Terra se encontra. Ela está à distância exata do Sol para que a água permaneça água, não se transformando em gelo, nem desaparecendo sob a forma de vapor. Desde que ela exista, toda uma série de reações químicas podem ocorrer. Obtém-se aquilo a que se chama um caldo primordial, a partir do qual se geram as primeiras formas de vida. Não sabemos exatamente como, mas de uma maneira ou de outra, a vida evoluiu mesmo. Não a vida tal como hoje a conhecemos, mas formas primitivas de vida, como as bactérias, as precursoras das plantas e dos animais. Mas ao evoluir, a vida modificou o mundo, principalmente através da alteração da atmosfera. Nos primeiros dias existia provavelmente muito mais dióxido de carbono do que existe hoje e muito menos oxigênio. É, aliás, muito provável que nem sequer existisse oxigênio, mas as plantas converteram o dióxido de carbono em oxigênio. A partir desse momento, os animais puderam evoluir respirando o oxigênio de que hoje todos dependemos. É estranho pensar que hoje comemos as plantas que tornaram possível o nosso aparecimento. Temos assim que tanto animais como plantas dependem uns dos outros, mas que nenhum deles poderia sobreviver sem um ingrediente vital. A nossa atmosfera carregada de água contribuiu igualmente para formar o planeta azul, o nosso planeta. Rios, oceanos e pequenos cursos de água avançam constantemente pela superfície, modelando-o. O Grand Canyon é o exemplo mais desconsistente do poder de erosão. É espantoso pensarmos que há apenas 6 milhões de anos o Rio Colorado era um pequeno curso de água que corria através do deserto plano do Arizona e que ao longo desses anos tem aberto caminho através das macias pedras arenosas para criar o sistema mais colossal de canyons que existe no mundo. Paralelamente, também a Terra está em constante reconstrução. Do seu interior saem novas montanhas, fazendo com que o nosso vivo e dinâmico planeta permaneça num estado de contínua alteração. A base do planeta está a modificar-se numa escala global. Alguns geólogos vitorianos observaram que os continentes se ajustavam uns aos outros como se fossem peças de um puzzle gigantesco.
E deduziram daí que, há muitos milhões de anos atrás, os continentes deviam ter andado à deriva sobre a superfície do globo. Mas não foram capazes de explicar como é que tais gigantescas massas podiam flutuar, dividir-se ou até mesmo colidir, dando origem a enormes cordilheiras espantosas. A colisão de continentes parece algo absolutamente absurdo, mas na verdade não é. De facto, e graças ao trabalho de Drummond Matthews e dos seus colegas aqui na Universidade de Cambridge, sabemos hoje que os continentes andaram à deriva através da superfície do nosso planeta. Como é que conseguiram provar que os geólogos vitorianos tinham razão? Bem, em 1961 estava a fazer um trabalho sobre o Oceano Índico. Nessa época não o conhecíamos também como hoje e tinha de medir o campo magnético da Terra, ou seja, o campo que faz com que a bússola aponte sempre para norte no tempo presente. Nessa altura, aqui no laboratório, já sabíamos que o campo podia inverter-se. Isto é, que o campo que provinha do centro da Terra podia alterar a sua direção muito subitamente, de modo a que a bússola passasse a indicar o sul em vez do norte. E partindo daí, iniciámos alguns estudos aqui no Oceano Índico. Nessa altura trabalhava comigo um aluno brilhante e juntos interpretámos esta história como se a crosta oceânica estivesse a afastar-se da crista da Cordilheira de Carlsberg, que era este bocado que tínhamos descoberto. A superfície estava a ser magnetizada tal como uma fita de gravador, alternadamente, de forma normal e inversa. Para cada vertente das cordilheiras oceânicas, Drummond encontrou faixas de fundo do mar com sinais magnéticos simétricos. E estava encontrada a pista fundamental. Essas faixas tinham sido formadas durante períodos geológicos diferentes e magnetizadas de acordo com a direção das terras, alterando assim o corpo magnético nesse momento. Mas de onde vinham essas faixas? Drummond compreendeu que as cordilheiras oceânicas ressomavam constantemente de rocha em fusão. Essas rochas em fusão, ao solidificarem, formavam um novo fundo do mar, obrigando os continentes a afastarem-se e aumentando assim a superfície dos oceanos. Regra geral, a expansão dos oceanos ocorreu silenciosamente, mas por vezes as erupções de vulcões submarinos quebravam esse silêncio, ocasionando a rápida formação de ilhas temporárias ou permanentes ao longo das cordilheiras oceânicas. É aqui que a Terra está a abrir fendas. Estas fendas enormes dividem a superfície do mundo num mosaico em movimento, constituído por gigantescas placas com milhares de quilómetros de diâmetro. As peças do puzzle são maiores do que pensávamos. Graças à pesquisa de Drummond, ficámos a saber que os continentes viajaram pelo mundo assente-se em enormes lajes, placas que flutuam sobre a rocha em fusão por baixo de si. E todas elas se movimentam em direções diferentes. A isto chama-se tectónica de placas. Quando as placas colidem, algo tem de ceder. Cidade do México, outono de 1985. Milhares de pessoas morreram e vários milhões ficaram desalojadas como resultado de um ligeiro roçar entre a placa norte-americana e a pequena placa dos Cocos. Se soubéssemos exatamente o modo como as placas se movem, estas tragédias podiam ser evitadas. O que é que as fez movimentar? A resposta correta para isso não sabemos. A teoria da tectónica de placas é uma teoria que nos elucida sobre o modo como elas se movem ao longo da superfície do globo, mas não nos diz porque é que elas se movimentam. Mas temos algumas ideias, ou melhor, são mais que ideias, são ideias testadas. O que se pode dizer que tende a esterilizar a superfície, este óxido destrói as substâncias orgânicas que eventualmente possam formar-se. Se estas substâncias químicas são tão vulgares no espaço, na Terra, nos meteoritos e muito para lá do nosso sistema solar... Por que é que não existem em Marte? Sim, porque é que não existem em Marte? Isso é uma boa pergunta. Quem nos dera ter a resposta para isso? É, aliás, por isso que vamos ter de lá voltar para responder a essa e muitas outras perguntas. Aqui na Terra, só podemos ter uma vaga ideia de Marte num deserto árido e desolado como este. De facto, à primeira vista, são ambos muito semelhantes. O mesmo solo rosado, as mesmas rochas vulcânicas escuras, mas Marte é ainda muito mais árido.
O Sol marciano tem uma composição química muito peculiar. A sua atmosfera rarefeita não tem uma camada de ozono como a Terra. Sem este ecrã solar, as impiedosas radiações ultravioletas emanadas pelo Sol incidem no Sol marciano, tornando-o completamente estéril. No passado e em condições mais favoráveis, talvez tenha existido vida, mas sem a camada de ozono, a luta pela sobrevivência deveria ter sido muito dura. Bom, aqui na Terra, o nosso ecrã solar protege a vida e, como consequência disso, ela floresce inesperadamente até nos ambientes mais hostis. Entretanto, outras duas naves orbitais Viking enviavam para a Terra novas imagens tiradas de uma grande distância da superfície marciana. Ao longo de um período de 6 anos enviaram regularmente milhares de fotografias e, como resultado disso, conhecemos hoje a superfície de Marte mais minuciosamente do que a de qualquer outro planeta, incluindo o nosso. Apesar da missão Viking ter terminado, estamos ainda a aprender coisas provenientes desses dados graças ao crescimento do poder dos computadores. Com a ajuda dos computadores, podemos sobrevoar o grande vulcão de Marte, o Olympus Mons, cuja altitude é 3 vezes superior à do Monte Everest. Era algo impensável quando a missão se iniciou. Podemos observar os pormenores do sistema de desfiladeiros dos vastos vales Marinaries. Um sistema tão extenso que forma uma espécie de longa cicatriz na superfície de Marte. Os vales Marinaries serão um dos principais objetivos quando voltarmos a Marte. Temos um longo caminho a percorrer e muitas etapas a vencer até enviarmos pessoas. Temos muitas fotografias tiradas pelas sondas Viking, muitas outras de zonas locais e estamos a desenhar mapas geológicos onde assinalamos a localização das rochas, mas não fizemos pesquisa química. Por isso, a próxima coisa a fazer é enviar um satélite orbital para determinar a química do planeta. Isto será uma espécie de exame intermédio. Depois de saber qual a química, é que sabemos se passamos ou se chumbamos. E o exame final será quando enviarmos uma nave que aterre e que leve um carro que possa dar uma volta e recolher amostras que teremos para a Terra. É o exame final. E quem é que vai tripular o carro? Um homem? Pode ser ou não. Podíamos tirar fotografias a recolher dados químicos, dando ordens ao carro não tripulado para parar em determinado local e aí recolher amostras. Gostaríamos, é claro, de o fazer com um homem, porque o homem é mais inteligente e mais flexível, portanto, mais capaz de encontrar as coisas que procuramos. Um homem sabe qual é o local exato onde se deve dirigir para recolher as amostras necessárias. Em Tucson, no Arizona, um protótipo do primeiro carro marciano não tripulado começa a tomar forma. Não está a ser concebido por uma grande companhia de astronáutica, mas sim por um grupo de estudantes encarregado pela NASA. Têm aparecido vários projetos de veículos com uma espécie de pequenas rodas, sistemas inteligentes de sensores e programas de tomadas de decisões inteligentes, mas tudo isso custa muito dinheiro e sairia muito mais barato se não se precisasse de toda essa inteligência. Com estas rodas grandes, não há necessidade de nos preocuparmos com o melhor caminho a tomar, pois podemos passar por cima de qualquer obstáculo que se nos depare no planeta. E a que velocidade é que se vai deslocar na superfície marciana? Cerca de 1 km por dia. 1 km por dia só? Exatamente. Como pode ver, cada uma destas válvulas vai para um setor e ainda se pode encher ou esvaziar. E podemos utilizar o computador para lhe ordenar que siga por uma outra direção. Um pequeno modelo do veículo marciano dá os primeiros passos na Universidade de Arizona. O verdadeiro veículo, se alguma vez lá chegar, terá cerca de 5 metros de altura. Não gosto de fazer esta pergunta, mas o que é que acontece se alguma destas coisas se estragar? Bem, não gostávamos de ter de responder essa pergunta.
Se isso acontecer, enquanto estivermos a experimentar aqui no Arizona, podemos sair e dar-lhe com o martelo. Mas se acontecesse em Marte, podíamos estar metidos em sarilhos e é por isso que deve ser cuidadosamente planeado. Ou então terão que pedir ajuda aos marcianos. É isso mesmo. Se o homem for até Marte, terá certamente que enfrentar alguns problemas. Para começar, há a distância. Uma viagem de ida e volta demora cerca de 2 anos. Esta é uma das razões por que os soviéticos, na sua estação espacial Salyut, estão a experimentar voos espaciais de longa duração. Qual o efeito da ausência de peso no corpo por períodos muito longos? Será possível pôr de lado os problemas psicológicos derivados do facto de se viver no espaço dentro de uma estação espacial? E, pior de tudo, o espaço mete-se nos ossos e de maneira mais insidiosa. As permanências prolongadas no espaço tornam os ossos quebradiços e, apesar deste efeito poder ser minorado com vigorosos exercícios físicos, não desaparece. Mas estamos a aproximar-nos. Os cosmonautas soviéticos já conseguiram permanecer no espaço durante quase 1 ano e são eles que afirmam que dentro de 15 anos o homem pisará Marte. Numa localidade secreta em Inglaterra estão a ser feitos planos ainda a mais longo prazo. É por demais evidente que os cientistas têm feito de tudo para conseguir que as pessoas possam permanecer vivas dentro das naves espaciais. Mas, na nossa opinião, estes esforços não têm tido muito êxito. E não saberemos realmente se um grupo misto de pessoas é capaz de viver em harmonia durante todo o tempo que demorarão as diligências para se estabelecerem as primeiras colónias num outro planeta. Um grupo de sociólogos ingleses está presentemente a tentar persuadir 15 voluntários a abandonarem as suas vidas normais durante 1 ano e irem viver numa perfeita simulação de uma base marciana. Essas pessoas serão observadas através de câmaras de televisão enquanto trabalham, descansam ou se distraem, registrando assim o modo como se relacionam sob as exigentes condições que os primeiros colonos de Marte terão de enfrentar. E quanto a distrações, essas pessoas terão alguma coisa com que se distrair? Claro que sim. Teremos uma biblioteca, vídeos, música, filmes e outras coisas do género. E é claro, poderão, sempre que o quiserem, telefonar para casa. Isso traz algum problema? Bem, surge um grande problema, é que existem sempre 60 minutos de atraso. É, pois, necessário criar um atraso artificial e isso pode trazer problemas. E quando é que tudo isso vai acontecer? Bem, esperamos iniciar esta experiência daqui a 1 ano. É necessário toda uma fase de planeamento prévio e, é claro, muito dinheiro. Esta ideia não é tão estranha quanto possa parecer. Os cientistas estão já a utilizar os dados recolhidos pela sonda Viking a fim de selecionarem um local para construir uma base em Marte. O que é que acha da ideia de se construir uma base habitada por pessoas em Marte? Parece uma coisa um tanto irreal, mas é inteiramente concretizável. Ao contrário da Lua, Marte possui imensa água e é disso que precisamos para a vida. Nesse caso, onde é que você iria construir essa base? No local mais acessível, ou seja, onde a água está mais disponível, junto à calota polar norte, onde existe imensa água gelada. Tudo o que é necessário fazer é derretê-la com o auxílio de aquecedores solares. Tudo isso que mencionou, as missões de observação, o veículo, um voo tripulado e possivelmente até o estabelecimento de uma colónia, tudo isto soa à ficção científica. Quando é que isso vai acontecer? Levará com certeza muito tempo, porque temos de fazer uma coisa de cada vez. Já temos a aprovação para a missão de observação que irá determinar a química de Marte, a qual partirá em 1990. Há quem pense que podemos enviar uma sonda para recolher amostras em meados da década, lá para 1995 ou 96, e uma missão tripulada cerca de 10 anos depois. A base em Marte ficará para 10 ou 15 anos depois disso. Isto parece muito tempo, mas é necessário subir um degrau de cada vez e se queremos seguir nessa direção, temos de começar já a fazer planos. Quando pela primeira vez se falou nestas missões de longa duração, houve alguém que disse: "Meu Deus, nessa altura já não andarei por cá, vão ser os filhos dos meus alunos que o presenciarão, será uma nova experiência na história da humanidade." E eu respondi: "Lembra-te das catedrais medievais, levaram 200 anos a construir." Existem ainda muitos mistérios em Marte para as futuras missões desvendarem. No topo da lista vem a questão da existência de vida. Sabemos que o solo marciano foi completamente esterilizado pelas radiações solares, mas será que num passado remoto, em que Marte possuía água, a vida alguma vez existiu?
Será que os cientistas virão algum dia a descobrir fósseis enterrados nas antigas rochas dos gigantescos desfiladeiros de Marte? Existem duas hipóteses. Alguns de nós acham que nunca a vida deve ter existido em Marte, que este planeta foi sempre assim. Mas outros acham possível que Marte seja hoje diferente daquilo que foi há 2 ou 3 milhares de milhão de anos. Pessoalmente acho que nunca o descobriremos até termos feito as experiências necessárias. Até lá voltarmos? Exatamente. Penso que a única solução é fazer o que a ciência sempre fez. É preciso fazer uma experiência, é preciso ir ao local e é preciso ter lá pessoas ou um engenho espacial que possa realmente procurar fósseis, meteoritos ou outra coisa qualquer. Até termos esgotado todas as possibilidades, não encontraremos a resposta certa. Bom, resta-nos desejar à próxima geração o melhor das sortes para lá chegar e para descobrir essas respostas. E quando lá chegarem poderão encontrar fósseis, mas não os canais de Percival Lowell. E quanto mais Lowell olhava para Marte, mais daquelas linhas julgava ver. E julgou tratarem-se de canais, o que significava que devia existir gente em Marte para os construir. Mas veio a constatar-se que o que Lowell via era apenas uma ilusão óptica. Pode ter sucedido que os seus olhos quisessem traçar linhas entre as áreas claras e escuras do planeta, ou então que o campo óptico do telescópio as acentuasse, fazendo com que as áreas escuras parecessem mais escuras e as zonas claras mais claras, fazendo-o crer que via as tais linhas que na realidade não existiam. Talvez Percival Lowell se tivesse deixado levar pelo entusiasmo relativamente aos canais marcianos. Mas a sua convicção sobre a existência de vida em Marte foi a mola impulsionadora da investigação que levou as naves Viking a Marte e que levará as próximas naves soviéticas e americanas que hão de andar sobre a superfície desértica marciana e fotografar o planeta. E para além disso, podemos ficar a aguardar o dia em que existirão seres inteligentes em Marte. Não homenzinhos verdes ou monstros de olhos bugalhados, mas sim colonos provenientes da Terra. E o que é mais encorajador é que a futura exploração de Marte está a tornar-se num motivo para uma maior colaboração internacional. Soviéticos e americanos falam abertamente uns com os outros sobre os seus planos e mostram-se ansiosos por colaborarem em certos detalhes. Marte pode ser o planeta vermelho, mas esperemos que não seja apenas um cosmonauta soviético e sim uma equipa internacional a transformarem-se nos marcianos do futuro. Isto faria certamente a Percival Lowell um homem feliz.